Olá, sejam bem-vindos aqui às nossas lives, né? Tá rolando aqui agora o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. A aula 1 foi ao ar hoje, tô super animada já vendo vocês repostando para ir estudando. E durante essa semana, todos os dias, às 19 horas, a gente vai ter o que eu chamo de lives de inspiração, né? Eu quero dividir com vocês histórias de nutricionistas que floresceram para a nutrição materna infantil. Se você está chegando aqui agora e não sabe que história é essa de florescer para nutrição materna infantil, aqui a gente tem, né, o nosso símbolo, que é o girassol. Quem está entrando por aí, já coloca o símbolo do girassol, por favor. E a nutricionista, quando ela floresce para nutrição materna infantil, quando ela consegue atingir as famílias, plantar a sementinha da alimentação saudável, ela começa a florescer, mas não é só isso. Para a gente florescer para nutrição materna e infantil, a gente também tem que florescer na próxima carreira, passar a ser reconhecida, mais segura e bem remunerada também. Então a gente vai entender o que nutricionistas estão fazendo para conquistarem tudo isso. Eu acredito que vocês vão se inspirar muito pela história hoje da Nath. Tudo bem? Pra live. Estou animada para bater papo com ela esses tempos, acho que faz 1, 2 semanas eu dei uma mentoria também para ela, já tô até com Oi, saudades. E Carol. aí? Você tá bem, Flor? Tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus, tudo em ordem. Estou animada aqui para o nosso bate-papo. O pessoal já está mandando girassol. E, Nath, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você? Onde você mora? Com que você atua atualmente? Para o pessoal entender um pouquinho de você e eu começar a tirar os insights da sua jornada para todo mundo poder aprender com a sua história. Carol, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É com muita honra que eu venho aqui mais uma vez, assim, agradecer também a toda a mudança, né, que o coach trouxe para minha vida, né, graças a você e todo o grupo que caminha com a gente, porque a gente não está sozinho, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou Natália, sou aqui do Rio. Eu me formei em 2010 pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Logo depois eu ingressei, né, numa especialização em saúde pública e tive o privilégio de arrumar o meu primeiro emprego num hospital no qual eu atuo até hoje, né? Então, eu entrei nesse hospital como nutricionista de produção. No ano seguinte, houve um processo seletivo e eu fui para a área de nutrição clínica atendendo dentro do ambulatório, né? É um ambulatório voltado para gestantes de alto risco. E aí, resumidamente, assim, só para não tomar muito tempo, né? Então, eu fiquei nesse ambulatório a partir de 2012. Em 2016, eu fui convidada a coordenar o serviço de nutrição. E aí, em 2018, o serviço de nutrição abraçou o banco de leite humano. Então, hoje eu coordeno todo o serviço, né, de nutrição clínica, mais o banco de leite humano. Lógico que eu não faço isso sozinha, né? Eu tenho uma equipe super poderosa de nutricionistas junto comigo. Aproveito para agradecer se tiver alguma aqui, né, junto com a gente. Mas a gente não caminha sozinho também nessa trajetória, né? E aí, junto com o hospital, eu estive já também atuante na prefeitura de uma cidade aqui também do Rio, do estado do Rio, né? Uma cidade da Baixada Fluminense. Então, atuei muitos anos, 4 anos no ambulatório, num posto de saúde. Depois disso, era um contrato, né, um trabalho, eu era contratada. Depois disso, esse contrato acabou, né? E aí eu fui atuar aluguei um consultório pequeno para poder tentar atender esse pessoal que era do posto de saúde para que eles não ficassem sem essa assistência, né? Mas aí eu fazia uma consulta a preço popular, né? Então as nutricionistas, elas começaram a chegar muito capacitadas e eu achei meio injusto, né? Competir com um valor muito abaixo, e aí eu deixei o espaço para elas e voltei para dedicação total mesmo ao hospital, e o hospital já estava demandando muito de mim, né? Então, assim, eu atuava como nutricionista materno infantil dentro do hospital, mas fora eu era uma generalista, né? Eu atendia todos os tipos de pacientes, e isso atrapalhava um pouco, porque eu não conseguia me dedicar plenamente à nutrição materno-infantil. Cada dia era um caso diferente, né?
E aí eu decidi que eu tinha aquele conceito que nutrição materno-infantil fora do hospital não teria público, né? Apesar de saber que eu amava atender Aham. esse público, né? Né, Então, Nath? Aham. né, Carol? Então eu tinha Quem nunca essa pensou nisso, né? eu tinha esse conceito, né, que se fora do hospital materno-infantil não ia me dar um retorno financeiro. E aí eu fiquei um tempo atuando em academia, né, e cada vez mais não centralizando o conhecimento, né. Uhum. E foi no ano de 2019, eu falei assim, não, eu já estava com a experiência do banco de leite, então assim, é uma trajetória, né? Eu vim atendendo gestante, assumi coordenação de banco de leite, comecei a me dedicar a esse público também. E aí, a partir do momento que eu atuava tanto no ambulatório quanto em banco de leite, os profissionais de dentro do hospital me tinham como referência de profissional, né, de nutricionista materno-infantil, e acabavam me encaminhando esses pacientes chegavam, às vezes, pacientes do consultório deles, no caso, chegavam gestantes, amamentavam, a criança nascia, eu precisava estar ali pronta para a introdução alimentar, e essas crianças estão crescendo, né? Eu falei assim, meu Deus, aonde que eu vou agora, né? E foi aí que você surgiu. E junto com você e com todo esse público, né, veio a minha filha também, né, que vem crescendo comigo e é fonte da minha inspiração, né? Então, a fase de amamentação foi super importante para a minha atuação no banco de leite. Hoje ela tem 7 anos e o coach está sendo super importante também para a nossa jornada, né, em relação à alimentação saudável e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, bem resumidamente, assim, a minha trajetória, o que tem acontecido desde quando eu me formei, né? Então, eu tenho a especialização em saúde pública, tenho especialização em nutrição clínica, sou aluna do mestrado na UFRJ. Esse mestrado é um mestrado profissional em nutrição clínica, só que eu hoje estou dentro de um grupo de pesquisa voltado para nutrição materno-infantil, então, a partir do momento que eu decidi, né, atuar, o meu projeto de pesquisa é voltado para nutrição materno-infantil também, então eu venho me dedicando e procurando estar perto de flores, né, como a gente. Eu sou aspirante ainda à flor, tá? Não sou, acho que flor total norte. Assim, acho que a gente vai procurando melhorar, né, então não me considero um girassolzão, não, eu tô abrindo ainda, né. Tô Tá florescendo. naquela parte que tá começando a dar as florzinhas É, assim. a florzinha tá começando a abrir. Mas acho que é isso, assim. A Nath está falando aqui bem querer. A Nath é do mesmo grupo de pesquisa que eu, né? A gente tem um grupo de pesquisa chamado Bem Querer, né? Na A verdade, é Nath um é grupo de aluna da extensão. nossa última turma. Ela A falou que Nath é você foi muito uma das querida. inspirações, aliás. Ela é linda, assim, é uma pessoa. E assim, a Nath, ela representa. A Nath é uma nutricionista extremamente inteligente, é uma pessoa que tem ajudado muito o grupo. E acho que o grupo que a gente forma, né, quando a gente entra na formação, a gente aprende. A gente tem pessoas que têm anos de formado, de experiência, tem recém-formado, tem estudante, né? Então, assim, tem mestrando, doutorando, doutor. Então, assim, eu acho que isso acrescenta muito para todas nós, né? Essa, essa, Nossa, né? vários tipos de formação, né? Não existe, porque fulana fez doutorado ou tem mestrado que é melhor que a outra. A gente vê todo mundo florescendo, claro que cada uma em seu tempo, né? Mas a gente vem se ajudando e a gente aprende muito com quem está iniciando agora também, né? E isso é muito Sim, eu falo que importante. eles vêm com um gás, às vezes, de Sim, nutricionista, né, que está há algum tempo aí na jornada. Às vezes a gente perdeu um pouco, porque já entrou no comum, na rotina do dia a dia, e de repente você vê aquelas nutris que estão saindo da faculdade, querendo ganhar o mundo, e você fala, nossa, onde é que foi que eu larguei isso daqui, né? Deixa eu recuperar um pouquinho. exatamente. Na Elas já nossa vêm turma, calma, né? É uma na troca minha muito turma tem gostosa. a Gi é excelente, assim, várias ideias, né? Então, elas, assim, existe uma motivação, né, o estar junto, ele traz isso, né, aflora isso na gente, né? Isso é muito importante também.
E você foi falando algumas coisas, né? Eu vou fazendo meu papel aqui de pescar alguns aprendizados, né? E o primeiro que eu acho que é importante, assim, é que você disse, hoje você atua no atendimento particular, né? Você tem a sua Sim, atuação aí como nutri materno infantil no particular e você continua ali no hospital. sim, Então, é possível, acho que isso é uma coisa que sempre perguntam, é possível eu conciliar, às vezes, né, o meu emprego fixo com o atendimento? Como é a gente que vai fazer a agenda de atendimento no particular? Sim, é possível. Talvez você vai atender um paciente à noite, você vai atender de final de semana, vai depender da sua carga horária. Então, eu sim, gosto disso em você, que eu acho que vale a pena a gente, assim, né, deixar claro para o pessoal. E uma outra coisa, continue estudando, né, Nath? Está aí fazendo mestrado, e aí se divide entre hospital, mestrado, atendimento, a filhota, e família, é sim. possível, família, né? Cuidar da gente. Então, tem sempre essa. Eu acho que o profissional que vai florescendo, né? Ele tem essa perspectiva, às vezes, de não é necessariamente que eu estou estático num lugar só. É possível eu ir florescendo em várias áreas ali, principalmente se elas se comunicam de alguma maneira. Então, a gente está falando sempre da nutrição materna infantil. E agora eu quero puxar a conversa aqui para uma outra coisa que você disse. Eu era generalista. Eu não acreditava tanto assim que um consultório de nutrição materna infantil poderia dar certo. Que teria procura se fosse especificamente para esse nicho. Como que foi esse caminho de mudança? Porque hoje você atende, né? As gestantes. Você atende gestante, não atende? Estou falando errado. Sim, sim, Atende, gestantes, né? nutrizes e as crianças. E como é que foi? Qual foi a hora que a chavinha virou? Que você falou assim, não, opa, dá sim para ser nutricionista materno infantil no atendimento particular. Então, primeiro eu vi muitas nutricionistas se posicionando, né, nas redes sociais e assim, e o retorno das mães também com essa, a mãe a gestante que tinha meu acompanhamento durante a amamentação, me buscava de novo na introdução alimentar, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a entender que essa mãe ela estava preocupada, como que seria a alimentação da criança, né? Ela estava dando mais valor ao processo de mudança, porque querendo ou não, quando você pensa em nutrição materna e infantil, não é a alimentação da criança, ela está dentro de um contexto, né? Então, assim, todas as vezes que eu voltava o atendimento para uma gestante ou para uma nutriz, era pensando ali que ela também seria exemplo para aquela criança, ela é exemplo para aquela criança. Então, isso foi criando um movimento, né? Elas começaram a se interessar por isso. E hoje eu tenho visto isso de uma forma muito positiva e vem crescendo muito, né? Então, assim, eu vejo um posicionamento muito grande de nutricionistas nas redes sociais e eu acho isso super importante pra gente. E hoje eu vejo esse interesse também das pessoas. Então, acho que a gente tem que estar com uma boa bagagem também, né? A gente está atualizado para poder trazer informações realmente com significância para essas mulheres, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja em formação e tenha lá a mídia, né, mostrando que é importante, tem os nutricionistas se posicionando nas redes sociais, a gente tem matérias em jornais, revistas que não tem embasamento, né, e ela está lendo essa informação também. Então é importante que a gente esteja na área se posicionando. Então, foi mais ou menos dessa forma que eu consegui enxergar, né? Ver essa importância, essa relevância. Uhum. E quando foi que você começou a se divulgar mesmo como nutricionista? Agora eu atendo o nicho materno infantil, que você começou com nutrindo fases e tudo mais. É recente? Como é que é? Então, aí eu decidi que iria me dedicar a esse nicho, né? Ainda continuei atendendo algumas pacientes que eram de emagrecimento, que eram mais antigas, ainda continuo em atendimento, mas aí eu conheci você, né? E aí Foi recente, então. eu vi uma forma de. Eu tinha um pouco de dificuldade quando chegava na introdução alimentar da paciente entender que ela precisava do acompanhamento, né?
Quando eu pegava para atender uma mãe com uma criança maiorzinha, né, uma idade pré-escolar ou escolar, ela chegava até a mim, e aí eu montava, eu entregava muita coisa, e aí às vezes ela desaparecia. Gente, mas eu entreguei um material tão legal, o plano alimentar estava perfeito, ela saiu aqui falando que tinha entendido tudo, e por que ela não volta? E aí eu entendi, né? Eu conhecia já algumas ferramentas de coaching mais voltadas para adulto, e eu até pensei em fazer um curso voltado de coaching infantil, não em coaching nutricional, né? Que é só o seu curso. E aí eu fiquei imaginando de que forma que eu traduziria depois disso. Até que o Google me mostrou, você apareceu de repente na minha tela, tudo que eu precisava, e eu comecei a te acompanhar, né? Eu comecei a te acompanhar, se eu não me engano, foi no início do ano passado, né? Então eu comecei a te acompanhar, a gente teve a primeira, eu participei de um workshop seu no meio do ano. E aí, Foi assim, da semana eu sabia, Nutrikids de junho, né? De junho de aí eu 2020. sabia que eu queria, mas eu não tinha certeza. Aí eu fiquei pensando no valor, né? E eu fiquei lá me sabotando. E não fiz. E me arrependi, né? Óbvio. Sabe que eu brinco com a Nath, que eu falo que no último lançamento eu falava assim pro pessoal, né? Eu falava assim, gente, olha, eu usei várias vezes o exemplo da Nath. Em junho ela não entrou no curso, ficou lá pensando, aí foi fazendo a próxima turma, no fim acabou fazendo e teve resultados super rápidos. Devia ter feito antes, né? Antes, eu até Conta falei um pouco. Pode falar. Eu ia falar, conta um pouco de como foi isso. Você ficou aí nesse namoro até dar casamento, até ter realmente que Fiquei escrever. namorando e assim, eu já sabia que eu queria, mas a primeira questão foi o valor, né? Eu fiquei com, não vou conseguir. A gente se sabota olha, depois que vocês entrarem no curso, vocês vão ver. Aí depois aí eu participei aí tava assim, me arrependi, o carrinho fechou, não consegui entrar, né? E aí eu fiquei, não, agora eu não posso perder o próximo, né? Aí quando veio o desafio à semente, participei de todos e eu acho que eu fui a primeira a me inscrever. Eu tinha muita certeza que eu ia fazer. E aí quando eu vi os resultados, né? Quando eu comecei a aplicar, e assim, eu pegava, abria um módulo, né? E eu assistia as aulas e ia aplicar. Se eu não conseguisse paciente, criança para aplicar, eu aplicava na minha filha. Ou então eu traduzia para o universo adulto para poder aplicar numa gestante. Mas eu ia aplicando. Assim, hoje eu tenho muitas ferramentas. Eu fiz o inverso, né? Eu tenho uma ferramenta que você disponibiliza para o universo infantil e eu tento traduzir para o universo adulto também, para a mãe, né, para a família. Então ficou bem mais fácil, assim. Eu acho que o contrário eu não conseguiria fazer. E aí eu sempre aplicando. E aí, gente, um paciente vira dois, né? Se você tem sucesso naquela consulta, né, o outro, a gente tem aquela paciente, ela divulga seu trabalho e aí é só em progressão, né? Você vai tendo o resultado e vai ganhando os pacientes pelo boca a boca também, né? Então eu falo com a Carol, eu me arrependo tanto de não ter fechado em julho, né? No meio do ano na outra turma. Mas fez toda a diferença para mim não ter eu ter atrasado, assim, faria toda a diferença, né? Eu perdi um pouco de tempo, né? Entre uma turma e outra. Eu já te falei isso, né? Mas eu acho que tudo assim tem seu tempo, né? Tudo Sim, acontece em um determinado tempo, mas quando a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre. Você falou dos sabotadores, né? Que é uma coisa que a gente fala um pouco ali no coaching, aborda essas questões das crenças que a gente tem. Até teve live com convidada durante essa semana que passou, que a gente falou sobre essa vozinha que fica aqui no ouvido dizendo, né? Não vai dar certo, não é pra você, não é agora, você não tem tempo, é muito caro, e sei lá quantas outras coisas que as vozinhas dizem. Muitas vezes elas estão, na verdade, nos sabotando. É só sim. impedir que a gente de avançar. Mas
as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer também. E aí, Nath, quando aconteceu, quando enfim você começou a fazer o curso, eu lembro que você até falou, né, disso agora, e que eu vou chamar atenção para isso. E, tipo, eu via e eu aplicava. Se tinha paciente, eu aplicava com paciente. Se não tinha, eu dava um jeito de aplicar. Então, isso para mim chama a tal da ação, né? Bora pra ação, é Sim. bem coaching mesmo isso. Bora pra ação, pra ação, pra ação. E você também, eu lembro que nas aulas ao vivo, você já era daquelas que tá ouvindo a aula e tá fazendo um negócio aqui do lado, já deixando Sim. organizado. Conta um pouquinho como que foi, assim, para você, né, essa parte de ir aplicar mesmo. Então, por exemplo, tem gente que fica se questionando, ai, será? Vai ter agora, a gente só tem. Aí sai comenta e fica assim, ai, será que eu aplico? Mas será que eu não preciso fazer tão coisa? Oi, voltei. Tá me ouvindo agora? Deu? Ah, foi, Sim. foi a internet aqui, vamos lá. Mas então, e aí Aham. fica se questionando, né? Será que eu faço? Você pensava muito? Como que você fazia para organizar, né, o que você estava aprendendo e colocar em ação? Porque esse é o grande foco, a gente pegar o que a gente está aprendendo e agir. Esse resultado veio porque você fez, né? Não foi a varinha de condão da Carol, não tenho essa tal dessa varinha. Aham. Queria, mas não tenho. Como você organizava essas ir para a prática? Então, os meus atendimentos, eles ainda são online, né, Carol? E acho que é importante. Oi, Oi? Oi? oi, tô te Tá ouvindo, Nath, ok? pode falar. Tá. Os Então, assim, é atendimentos. importante colocar que meus atendimentos, eles são online, tá? E aí tem muita gente que, eu não tenho consultório, né? Isso facilitou muito a minha vida, né? Porque eu consigo ir para o trabalho, eu aí marco os pacientes para o horário da noite, então tem toda uma organização com quem vai ficar com a minha filha, quanto tempo que eu vou demorar. Eu costumo ter um paciente por dia, de segunda a sexta, mas, por exemplo, mês que vem tem dias que eu tenho 2 pacientes agendados, assim, num dia. Sei que vai ser correria. Mas, assim, primeiro para dizer que não tem consultório, tá? 100% online. Então, Carol, era ação mesmo. Online é possível? É possível, muito possível. A Carol me ensina, inclusive, como você compartilha a tela, né? Porque o curso não é só de coaching, curso de tudo, né? Marketing digital, tem tudo aí nesse curso. E tem um Mas fundamento, né? ele é muito completo, né? Então, a gente. E aí, Carol, saía uma aula e eu já arrumava um jeito de colocar a ferramenta dentro da consulta da semana, né? Então, eu sempre trabalhei com questionário pré-consulta e via, né, entendia o caso da paciente, tentava entender ali alguma dor, né, e tentava colocar a ferramenta nesse contexto. Eu acho que todas as ferramentas, elas podem ser aplicadas em qualquer contexto. Hoje, eu visualizo dessa forma. Lógico que umas um pouco mais chamativas, é o caso da Missão Marujo, né? Assim, é uma ferramenta que eu costumo utilizar no primeiro atendimento. Aquela ferramenta encanta qualquer pai, né? Imagina, você vai para uma consulta, aparece uma nutricionista com um chapéu de marujo, né? E ela fala que você tem que ter uma bandana ou alguma coisa. Assim, eu fico pensando, eu não tive a oportunidade de aplicar isso no consultório, mas eu fico imaginando a festa que vai ser isso no consultório. A Mas, fase, né? assim, no online é muito possível a gente fazer. Então, é isso que eu fazia. Eu lia, eu assistia a aula e já tentava aplicar a ferramenta naquela semana, para eu poder não esquecer. E aí a gente tem um grupo, né, na minha turma, e se tivesse alguma coisa, a gente tentava estar ali tirando as dúvidas, colocando em prática ali o que a gente estava aprendendo na semana. Lógico que eu não conseguia acompanhar a turma fazendo o mesmo tempo, o curso no mesmo tempo que a turma, por conta das outras atividades, mas eu acho que isso foi super importante. E para a ação, acho que essa é a dica, né? É o que eu deixo assim de aprendizado também, né? E aí você falou de um negócio que eu vejo que é uma diferença bem grande entre essas alunas
que vem florescendo, sabe? Isso, gente, vale para quem é minha aluna, para quem não é minha aluna, para qualquer curso que você faz, você está na graduação, tipo, não importa o que é que você está estudando no momento. Mas o ponto é, às vezes a gente quer chegar lá no final, né, do curso, por exemplo, estou fazendo um curso aqui aberto, tudo mais, quero chegar no final para começar a colocar em prática de alguma maneira. Não, começa agora. Isso, essa prática, o conhecimento faz parte, ele é importante, mas ele não é tudo. Você precisa ter ação e precisa desenvolver habilidade para pôr aquele conhecimento em prática. Então, sei lá, a primeira vez que você vai fazer, né, um atendimento online, talvez, por mais que ali eu mostre qual que é a ferramenta que eu uso, onde é que clica, qual é o manual, uma coisa é você ler, outra coisa é você tentar e fazer. E Sim, você com realmente certeza. só aprende na hora que você está fazendo. Então, não deixem para esperar, às vezes, um final de um curso para começar a colocar em prática o que aprende. A Nath mesmo, né? Eu lembro que quando, acho que foi da turma de outubro, se não me engano, isso mesmo, quando foi em Isso dezembro, foi. que foi uma das primeiras vezes que você veio me contar, você não tinha acabado o curso e você já Não. estava aplicando, já estava tendo resultado. Então, realmente, eu acho que a ação em qualquer área da vida e da profissão faz muita diferença. Eu vim pronta, assim, eu vim aberta para o curso, pronta para aproveitar cada instante, né? Então, assim, toda a movimentação do grupo eu estava presente, sempre tentando estar apoiando, ajudando. Então, vinha uma dúvida, eu tentava ajudar, ou então me chama no privado, se tem dúvida em relação à amamentação, eu estava sempre muito disposta a ajudar as pessoas também, sabe? Isso é muito meu. Mas é nessa que a gente aprende também, sabe? Eu tenho um pouco de interesse nisso também, porque é ensinando que eu aprendo, né? Então, eu acho que hoje eu vejo tudo com outros olhos, assim. Lógico que eu sempre fui da paz, do amor e de estar sempre junto com pessoas do bem, mas isso ficou muito mais claro para mim no curso, que não existe a melhor nutricionista, a gente é um grupo e a gente tem o mesmo propósito, né? A gente quer ali que a família alcance aquele objetivo. E aí, para mim, não faz diferença se é com a Carol, se é com a Nath Almeida, se é comigo, né? A gente precisa, eu quero só o objetivo, né? Eu quero que todo mundo tenha acesso e consiga alcançar esse objetivo. Então, depois que isso ficou mais claro ainda para mim, eu consegui me desapegar de alguns pacientes que já não eram mais o meu público, começar a indicar para outra, referenciar para outra nutricionista, né? E hoje na materno infantil eu consigo fazer isso também, né? A Nath é especialista em alergia. Então, se chega uma criança com alergia alimentar, eu tenho ela como minha referência, né? Então, acho que isso é super importante, né? E faz a gente crescer também, porque aí é aquele nicho que a gente escolheu, a gente se dedica ainda mais a ele, né? Então tem espaço para todo mundo, acho que isso é crucial e o coach trouxe muito isso para mim, né? Essa visão do foco, né, Nath? Eu vejo que, assim, às vezes, quando a gente está muito desfocada e mandando energia. Imagina que você tem uma quantidade de energia que você pode direcionar ela para onde for, né? E você fica, manda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cada lado, é sempre um pouquinho, um pouquinho. Agora, se você pega tudo isso e potencializa naquilo que você pode ser melhor, né? Fazer ali da melhor maneira, nossa, aí você se torna imparável. Ninguém te segura, porque realmente seus esforços estão naquilo. Então, eu aprendi muito com o coach, né? Na hora que eu fui estudar isso para conseguir levar para minha prática, com a intenção de colocar a família nesse foco. O que eu queria? Eu queria dizer, poxa vida, tá, tô entendendo que a avó quer dar o dono, eu tô entendendo que o pessoal não apoia, que o cardápio da escola não é melhor, eu tô entendendo. Mas espera lá, a gente vai ficar olhando tudo isso enquanto a gente não começar a arrumar nem o dentro de casa? Vamos colocar o foco aqui para começar. E aí, aos poucos, eu quero isso para minha prática também. Qual é o foco onde eu, enquanto profissional, preciso botar meu foco para crescer? Então, eu vejo que também florescer, né, faz parte, imagina, sei lá, a flor, na hora que ela está crescendo, ela precisa se concentrar em sair do solo, essa sementinha eclodir, crescer, o girassol fica lá girando em torno do sol. Então, você tem que ter um foco. E quando você não tem, as coisas às vezes ficam menos, assim, fortes mesmo, né? Você faz, mas é tudo bem morno. E aí, Nath, eu queria que você contasse um pouquinho
que a gente tá falando desse negócio de foco, e aí o pessoal fica muito assim, né? Ai, tá, mas coaching nutricional infantil você vai aplicar então crianças a partir de 6 anos de idade, tem que ser crianças grandes, né? Com que público você trabalha? Conta um pouco, ou assim, os atendimentos que você está aplicando as ferramentas, e porque não são só ferramentas, são as técnicas, as competências, né? Aham. Onde que você Eu usa aplico. isso para os resultados? Então, como eu falei, né, eu consegui, assim, de alguma forma traduzir algumas ferramentas, então eu uso desde na verdade, a Tentante, né, que é a grande maioria do meu público, e hoje o público de introdução alimentar. Então, eu aplico as ferramentas com os pais também. E fica muito mais claro eles entenderem qual é o objetivo final, né, de todo de porquê do processo. Ah, não, eu vou na nutricionista materna e infantil porque meu filho vai começar a comer e, e eu preciso de um cardápio. Tá? Por que você precisa de um cardápio? Quem disse para você que você precisa de um cardápio? Quem te falou isso? E aí a meta, ela fica, as ferramentas, elas ficam, elas conseguem trazer essa clareza para os pais, né? E o passo a passo, né? Tá, agora eu avanço até aqui, porque assim, imagina, e a Carol fala muito isso, né? Imagina você trazer aquele monte de informação que era o que eu fazia em uma consulta. Em uma consulta de introdução, eu falava de introdução alimentar, de todos os tipos, para ajudá-los a escolher uma, uma, Forma. uma forma, uma metodologia. Falava dos 9 meses, de um ano, e assim, eu não segmentava, eu dava tudo de uma vez só. Né? Então ficava muito mais difícil. E o coach, ele trouxe isso. A gente tem uma trajetória, né? Que precisa, para a gente alcançar, é uma trajetória. Então, a ferramenta, ela ajuda muito, né? As ferramentas, elas ajudam muito nesse processo. Perfeito. E é legal você falar isso, porque acaba que eu aqui, né, claro, como eu trabalho mais com as crianças, eu tô o tempo inteiro falando mais das crianças. Mas a gente tem essas ferramentas para os pais e a gente tem o além da ferramenta, né? Eu sempre rola a pergunta, Carol, por que você não vende a ferramenta separada? É o porquê coaching nutricional infantil não é ferramenta. A ferramenta faz parte de um contexto. E aí eu quero que os alunos entendam. Tanto que é super típico que quando os alunos entendem, igual a Nath, começa a criar também as suas formas de fazer, né? Começa a entender a perspectiva do todo. E eu acho que é isso que faz também a diferença no final das contas para várias áreas de estudo, sabe? Quando a gente está estudando algo, você realmente está entendendo o que você está fazendo, você está só reproduzindo. Então, você está compreendendo o que você está fazendo com o paciente, porque essa busca da gente compreender o que estamos fazendo faz muita diferença, eu acho, nos resultados que a gente traz para as famílias. E isso eu vejo bastante quando a Nath conta, né, ali sobre o atendimento dela. E, Flor, eu queria entender um pouquinho assim, eu sei que dentro desse seu corre-corre aí, com várias coisas, você também começou, você teve uma experiência, acho que foi em janeiro, né, com um grupo de crianças, de trabalhar com um grupo de Sim. crianças e tudo mais. Como é que foi isso? Porque qual é o ponto? Você bem disse no começo, minhas crianças estão crescendo, né? Eu atendi o pessoal lá, atendi a mãe, a amamentação, introdução alimentar, agora essa criançada está crescendo. Eu gosto dessa visão do aproveitamento do mercado também, né? Eu sempre questiono isso de, será que esses pacientes não precisarão de mim tão logo? Será que esses pacientes eu não tenho mais o que entregar quando essa fase mudar? Conta um pouquinho de como foi essa tua experiência com essas crianças maiores também. Foi incrível, Carol. Assim, eu participei de uma colônia de férias, né? Ela durou, para mim durou 3 semanas. Ela ficou 4 semanas, mas para mim foram 3 semanas. E foi a primeira oportunidade de estar atuando com bastante crianças, né? Em um espaço pequeno, né? E eu pensei, quando eu me propus a participar, eu pensei muito na questão de como que eu poderia estar ali construindo uma marca, né, que ficasse, né? Então, eu preparei, além de todas as oficinas, eu preparei brinde para poder mandar, né, um mimo para mandar para a família, com um cartão,
e era uma forma que eu pensei, né, com tudo que eu tinha de conteúdo, de expandir um pouco, né, sair um pouco do local que eu atendo e estar atendendo outros públicos também. E aí, a partir dessa experiência, eu agora sou aluna do Brincar de Comer também, né? Que eu falei com a Carol que enquanto ela estiver lançando o curso, eu estarei, né, na Atitude de Nutrição. Espero que ela continue fazendo isso, né, com a mesma competência que ela faz. Mas e é isso, né? Eu fui esperando o retorno. E assim, eu pretendo estar fazendo isso, né? Eu tenho investido na questão da marca. Para mim fazia muito sentido antes de entrar no curso, eu tinha tudo muito detalhado assim na minha mente o que eu. E aí depois eu pensei se eu ficaria só como Natália e tudo mais, e as ideias elas foram crescendo de uma forma que nem eu esperava, né? Tem coisa nova aparecendo por aí, Carol tem acompanhado. E eu acho que é isso, a gente está aberta a criar novas ideias, né? Eu acho que não para só no atendimento, eu acho que o campo é muito grande, né? A gente tem muito espaço para atuar, e quanto mais corações a gente tocar, mais crianças se alimentando de forma saudável a gente vai ter. E eu acho que é isso, né? A minha intenção com a oficina era essa, tocar muitas famílias de uma vez só, né? E eu tenho a intenção de lá na frente estar trabalhando com grupos também, tenho organizado a minha agenda para isso, e a gente vai construindo, né? Estou procurando conhecimento para poder estar construindo, mas nunca deixando de botar em ação, né? Perfeito. Eu gosto quando você fala disso, Nath, porque às vezes a nossa visão normal, nossa visão de formação, isso não tem nada de errado com nenhuma de nós nutricionistas. Nossa visão de formação é a parte técnica da nutrição em si, né? Que é algo que a faculdade, no fim das contas, tem que fazer. E aí, só que qual é o ponto? Quando a gente trabalha por conta, sozinha, crescendo, eu até falei da tal da eu presa, né? Que é quando eu vou fazer crescer o meu negócio. Seja esse negócio meu consultório, seja um consultório online, seja a minha marca com expansão para um grupo, para, sei lá, um workshop que eu vou dar, enfim. Quando eu preciso trabalhar com isso, eu também tenho que ter uma visão de crescimento além do que eu vou fazer em atendimento. Então, atendimento é importante? Muito importante. A Nath falou, né? Um paciente vira 2, que viram 4 e por aí vai. Mas eu também preciso ter essa visão, esse trabalho de o que é que eu estou fazendo com o nome da minha marca. E quando a gente fala marca, às vezes a Carolina não quer o nutricionista, né? E a Nath, por exemplo, Nath Silveira, ou enfim, do Fares, cada um vai decidir aí se vai usar o nome de empresa, um nome fantasia ou um nome próprio, mas o que eu estou promovendo. Então, também o que eu vejo, as nutricionistas que elas vão crescendo, elas têm essa visão, elas não ficam só, né, no atendimento em si, elas também saem um pouquinho disso para poder olhar para o próprio crescimento. Porque isso, gente, só vai fazer no final das contas a gente tenha mais atendimentos para fazer, mais atendimentos da alimentação saudável para plantar, porque está tendo mais famílias procurando. Então, é sempre um mix, né? Entre gerir o que a gente já tem, melhorar o que a gente já tem, mas também expandir o nosso nome. Eu vejo assim, e quem cresce e floresce é incrível. Vocês vão ver, as meninas que vão vir a semana inteira. Elas têm essa visão da Nath também. E, Flor, eu queria que você contasse, assim, porque eu sei que é uma dúvida, sabe? Do pessoal que fica por aqui. Não sei se você pode falar números ou não, mas se não puder, só dá uma ideia de tempo. Uhum. Quanto tempo você recuperou o valor do curso? Você investiu no curso lá em outubro. Em quanto tempo você tinha recuperado esse valor? Foi um mês e um pouquinho, Carol. Em dezembro eu já tinha. Pode Oi? falar. Em Não, pode dezembro falar. eu já tinha recuperado já o investimento. Porque você foi para Ação. ação. Então, E deixa eu falar, mas isso, o curso dele te dá, né, essas ferramentas, né, a questão da motivação também, né, a equipe toda da Carol ali está em cima da gente trabalhando a motivação. Agora sim, e eu vim de uma agenda de 3 atendimentos, 4 atendimentos mensais, né? E isso tem um impacto muito positivo na minha vida. Então, foi um tempo muito curto, eu não esperava por isso. Né? Eu estava aberta a isso, estava recebendo a bênção de estar conseguindo os pacientes, mas eu vim muito aberta, coração muito aberto.
eu vim disposta a aprender tudo que tivesse que aprender ali naquele curso. Eu botei todas as minhas expectativas e vi que dependia muito de mim, né? Eu precisava me movimentar para poder ter resultado. Não adianta nada a gente comprar um curso maravilhoso de uma pessoa maravilhosa e deixar lá no notebook, porque infelizmente ele não vai, ó, acorda, tem módulo para assistir, né? Não vai fazer isso com a gente, né? Isso. Então, assim, eu tentei me organizar de uma forma, eu consegui, eu queria sim ter o resultado, mas cada mês que passava, eu ia avançando. Como eu quero me ver ali? Como que eu quero me ver em dezembro de 2021, em janeiro de 2022, né? E eu venho trabalhando em cima disso para poder chegar a essas metas. Não consegui? Ok, eu fiz o que eu poderia e, assim, o que eu posso fazer para melhorar, para poder chegar, né? Então, o meu pensamento é esse, assim, o trabalho exige muito, né? Eu coordeno um serviço de um hospital, um hospital público, a gente está em época de pandemia, né? A gente sabe que os hospitais públicos sofrem com a questão de recurso, né? Estou ali de frente com uma equipe que não é enorme, assim, eu tenho 9 nutricionistas sob minha supervisão, mas a gente serve como motivadora, eu sirvo como motivadora dessas meninas também. Carol, eu não sei se você me acompanhou, mas eu fiz aniversário, né, na sexta-feira, no sábado, desculpa. Na sexta-feira, as minhas funcionárias, obrigada. Na sexta-feira, as minhas funcionárias me deram uma luz para eu poder gravar live, entendeu? Então, assim, olha que impressionante é isso, sabe? Você também está ali servindo de exemplo, e o motivo mesmo, gente, vamos lá, quem vai para a materna infantil? O que a gente vai estudar? Para onde vocês vão? Eu vou encaminhar para quem? E eu tô sempre assim tentando motivá-las, porque a gente sabe que tudo é muito passageiro, né? A gente está dentro de um hospital público, mas a gente trabalha com contrato, né? A gente é CLT, aí a vida vai mudar, tudo muda, a gente sabe quem vai entrar amanhã, para onde a gente vai. Então, eu sempre eu sempre tento ser motivadora dessas meninas também, né? Isso, porque às vezes a gente tem uma falsa ilusão, né? Que algumas situações deixam a gente estável, como se a gente não precisasse procurar por mais. Ah, tô bem aqui eu fico e pronto, acabou. Não, né, Nath? Você tá sempre não com você, mas também incentivando a própria equipe. Ah, opa, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que vai ter de diferente? O projeto que você tem ali de amamentação, que você já contou numa das aulas, eu lembro, é lindo, né? Dentro do leite e tudo mais. Então, o que é que a gente vai fazer diferente? Como é que a gente vai fazer diferente? O que é que a gente vai estudar? E fora daqui, o que você vai fazer também? Porque eu acho que isso, essa perspicácia, talvez seja a palavra, de querer mais, né? De querer ir além, é de não se conformar com o que eu tenho, só com o que eu tenho hoje. Tipo, tá bom, beleza. Quanto mais eu posso? Quero mais. Quanto mais eu consigo? Onde mais eu posso ir? No meu tempo. Então eu vejo. E aí a gente entra na questão da realização profissional, né? Também, né? Pessoal e profissional. Eu acho que quando muita gente pode estar aqui pensando que, não, a Nath está tudo bem, mas ela trabalha, ela tem dinheiro, né? Porque recebe salário de outro lugar e dá para poder estar investindo e tudo mais. Mas eu acho que é realização pessoal também, né? E profissional, assim, você tá transformando vidas, né? Famílias, né? Então, o dinheiro vai ser consequência, né? Lógico que a gente merece receber, né? O dinheiro pelo nosso trabalho, isso é justíssimo. Mas a partir do momento que você para de focar no quanto você vai ganhar só nisso, né? E começa a focar como que você vai conduzir essa família, né? Como que você vai conduzir sua vida pessoal junto com a profissional, isso faz toda a diferença. Uhum. E sabe, né? Deixa eu só trocar aqui o áudio que falaram que meu tá meio abafado, peraí. Acho que o outro parou de funcionar. Aí, foi.
Sabe que você tá falando isso, e eu tenho a Dani, né, que tem a aula, nem sei se você já viu a aula da Dani lá na plataforma, mas que é a coach Sim. financeira. A Dani é maravilhosa, fala quando tem que falar. Ela fez uma live maravilhosa aqui também, né? Eu acompanhei. Também. E aí, ela fala, eu lembro que todos os encontros que eu tinha com ela, né, a gente falava sobre isso, que tipo, o ganhar mais está muito envolvido com isso da realização profissional e também do quanto você gera de benefícios para o mundo, né? Porque no fim das contas, o ganhar, o dinheiro é uma moeda, né? Sei lá, alguém está te pagando por um serviço que você está fazendo, Sim. ponto. Seja, sei lá, no hospital, você está trabalhando para o hospital te paga. Num atendimento, você está trabalhando para aquelas mães te pagam. Na oficina, a mesma coisa, e por aí vai. E quanto mais a gente vai ganhando, isso só é uma forma da gente perceber que mais a gente está fazendo, que mais a gente está impactando. E aí, é claro, essa realização vem porque você está fazendo mais, tem mais famílias que você está mudando, porque se estão te indicando mais, você está fazendo um serviço muito bom, né? Se você está conseguindo mais pessoas, o serviço está muito bom. E aí você vê isso e ainda pode se beneficiar do quanto você está recebendo do seu serviço para as coisas naturais da vida que a gente quer conquistar. E aí cada um tem seus sonhos, né? Cada um vai usar isso de uma maneira. E você falou de uma coisa que eu lembro que em algumas conversas você já me disse, que você tem meta, tipo, agora até 2022, né? Que você já traçou o que você quer nesse crescimento. Então eu acho legal a gente falar um pouquinho disso para as nutris, porque às vezes é aquela tal do deixa a vida me levar. Vai indo quando der e tudo mais. Como é que você faz essa sua organização de planejamento de metas? Que é uma coisa que eu pego tanto na hora que eu vou ensinar vocês fazerem com as famílias, mas que eu também digo, e aí, o que você quer para sua vida, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, como que você organiza suas metas? Na verdade, assim, quando eu fiz uma meta para eu estar recebendo lá até o final do ano a mesma coisa que eu recebo no hospital. Né? E aí, assim, todo o dinheiro hoje que eu recebo fora o hospital, ele vai para um local, pensando quando eu tiver eu reservo, né? Pensando em quando eu tiver a oportunidade de ter um consultório, né? Pensar porque a gente vai precisar de obra, né? Nos cursos de atualização, né? Então, todo esse dinheiro eu vou guardando, né? Para esse momento, quando esse momento chegar. E aí, a partir daí eu vejo quantos pacientes eu preciso atender para poder chegar a esse objetivo. E aí não é só paciente individual, às vezes você você quer chegar a um certo objetivo, mas não tem tempo. Será que não é interessante você atender em grupo, montar grupos, né? Então, assim, hoje a minha visão é essa, tem um tempo curto. Então, como que eu vou me organizar para atender um número maior de gente nesse intervalo curto, trazendo excelência, da mesma excelência que eu trago num atendimento individual, né? Aí, eu me preocupo muito com a questão da experiência. Então, assim, dentro dessa meta, que experiência que eu vou trazer para esse público? Como que eu vou organizar isso? Então, funciona mais ou menos assim, né? Lógico que a meta acaba partindo do quanto eu quero receber lá na frente, né? E aí, até o ano que vem, a gente vai ver, né? O que vai acontecer. Mas eu tenho isso bem desenhado, assim. E se modificar, ok, né? A gente está num processo e acho que o foco mesmo hoje é estar transformando famílias, a vida de família. Eu acho isso lindo, Nath, porque é hora, sabe? Quando eu percebo essa... Eu não sei se vocês pegaram, gente, mas é que eu acho... É muito lindo de ver que, tipo, não é só a meta, é a construção. O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Então, beleza, no futuro eu quero ter meu consultório, eu tô reservando um valor para isso. Eu até tive, não sei se você acompanhou, eu tive no Amapá com a Luana, e ela guardou esse dinheiro e tá lá fazendo o consultório dela. Logo é o seu. Se Deus quiser. Espero, a gente vai conhecer o Cristo juntas, tá? Tô te esperando aqui. Não, eu falei que eu não vejo a hora de poder ir para cada cantinho conhecendo as alunas que eu tô gostando disso, sabe? Elas me mostram os cantinhos da cidade, vejo de pertinho o crescimento delas, é uma delícia. Mas, enfim, então, aí você pensou o que eu quero lá no final, mas tudo que eu preciso fazer para ter aquilo. Beleza, não tenho tanto tempo, então não é, ai meu Deus, não tenho tempo, que difícil. Quais são as soluções, então, para eu conseguir fazer mais
com excelência, isso é perfeito, naquilo que eu tenho. Então, na verdade, às vezes, não é lutar para mudar a sua situação daquele momento, porque às vezes ela não se muda, né, Nath? Não tem o que fazer. Você tem um mestrado para entregar, você tem a filha para cuidar, você tem a casa, né, marido, família, o próprio hospital. Existe um tempo fora disso. Então, o que é que eu posso fazer ainda de maneira muito boa? Não é de qualquer jeito. E aí, quando eu vou vendo, sabe, você vai puxando, assim, as linhas. Disso aqui eu tenho que pensar tal coisa. Eu tô vendo justamente a construção de um caminho para uma meta. Ações sendo desenvolvidas. E às vezes eu sinto falta disso quando algumas nutris chegam um pouco perdidas, que tem na cabeça, eu quero ser reconhecida. Sei lá, quero ganhar 10 mil reais. Eu quero XYZ. Aí eu, tá bom, e o que é que você precisa fazer? Não sei. Então, desenhar o que a gente precisa fazer, gente, é tão importante quanto saber o que a gente quer, né? E Florzinha, acho que pra gente ir encerrando, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nutricionistas que estão aí se perguntando, sabe? Será que é nutrição materna e infantil? Realmente é um nicho que vale a pena eu entrar? Realmente eu consigo impactar as vidas das famílias? Será que eu não vou ter problema com os pais? Nossa, que difícil que vai ser agora que não pode ser presencial. Sabe esses vários sabotadores que ficam na cabeça? O que você deixaria de mensagem para essas nutris para que elas também floresçam? Acho assim que se o seu coração ele bate profundamente, né? Os seus olhos eles enchem de lágrima quando você pensa ali aonde que você está, onde você quer chegar, né? O quanto de família você quer transformar, investe e vai. Né? Eu acho que é isso. Né? Não desistir dos sonhos. Eu acho que o campo a Carol às vezes traz, né, um número de nutricionista para quantas crianças que tem, né? Então, assim, nunca a gente conseguiria atender a quantidade de crianças que a gente tem no nosso país, né? Então, assim, a gente vê que é um país que sofre com doenças crônicas, a gente tem obesidade, diabetes, chegando cada vez mais rápido, né, mais precocemente, né, na vida das famílias. E a gente precisa essas crianças precisam da gente, né? Então, e que a gente tenha essa vontade de trazer esse atendimento de excelência, porque todo mundo merece, né? Um tratamento digno, respeitoso, né? Então, eu acho que quando isso tudo se une, não tem como dar errado, Carol. Perfeito, eu concordo super com você, a gente não consegue mesmo atender todas as crianças que existem, por isso que eu falo que essa tal da concorrência aí tá na cabeça de quem não vê número, que fica só dando ouvido aqui pro tal do sabotador, e realmente, se é algo que você gosta, é algo que você sente que você pode contribuir, né? Realmente invista em aprender como fazer com excelência. E investir, a gente está falando de investir tempo para você treinar essas habilidades, investir em conhecimento, investir em desenvolvimento pessoal, porque tudo isso faz parte. E, Nath, eu agradeço. Estando sempre perto de pessoas, né, que pensam como você também, né, do bem, né, que possam estar agregando também valor ali, né, na questão do aprendizado. Então, eu acho que é tudo isso. Sim, sim, eu também acredito. Eu sempre busquei, sabe, estar perto de quem eu queria aprender, assim, sempre não, né, na verdade ainda busco, o tempo inteiro, com quem eu quero aprender, como eu quero aprender, porque eu acho que isso faz muita diferença, quando a gente entende quem pode ajudar a gente, porque sozinha, você falou bem lá no começo da live, a gente foi, eu vou fechar a live com o começo da live. Você falou lá no começo. Eu não fiz nada sozinha, né? Teve toda uma construção de pessoas junto comigo. E eu acredito nisso. A gente não cresce sozinha. Talvez cresça, talvez sim. Não posso dizer, né, que ninguém vai crescer sozinha. Mas vai ser mais desafiador, mais difícil. Se dá para estar perto de pessoas do bem, estejam. Nath, eu adoro conversar com você. Eu fiquei muito agradecida de você poder estar aqui comigo, dividindo um pouquinho mais da sua história e da sua visão. Eu tô muito contente, já te falei isso várias vezes, mas vou repetir aqui ao vivo. Tô muito contente em ver esse seu florescer, sabe? É lindo poder acompanhar o tanto de impacto que você tá levando. A Nath tá com os projetos novos aqui, né? Spoiler. E aí eu tô
acompanhando essa criação do projeto que sai em breve. Que coisa linda, assim, é de ver realmente o quanto você se dedica e você agrega aí para nutrição materna e infantil. Então, eu fico feliz de fazer parte dessa jornada também, tá certo, minha Eu flor? que agradeço, Carol, por todo o carinho, por tudo. Eu não canso de agradecer, você sabe disso, né? Cada mensagem é um agradecimento. Mas muito obrigada, tá? Muito obrigada por tudo. Meninas, Beijo. Beijos para todas. Amanhã às 19 estamos aqui novamente. Só lembrando que as aulas do workshop Descomplicando Atendimento Infantil já... As aulas não, na verdade, a aula 1 está no ar, né? A aula 2 vai pro ar na quarta-feira. Acompanhe, porque quando sai do ar é aquela história, Carol, libera de novo. Não libero. Vê que você tem uma semana inteira para assistir. Então vejam enquanto ela está ali disponível, tá certo? Beijinhos para vocês. Beijão, Nath. Brigadão, Flor.